Qual o lastro do Bitcoin? Ele realmente é usado para o crime, pessoal? Será que é um esquema Ponzi? Essas perguntas existem desde que o Bitcoin nasceu. E eu vou ser bem sincero com vocês aqui, pessoal. O Bitcoin realmente abriu brechas para todas essas dúvidas. Porque, de fato, essas críticas têm sim algum fundamento. O Bitcoin não é perfeito, ok? Mas tem muita crítica desde 2013 sendo repetida até os dias de hoje, como se ainda fosse o mesmo mercado. Com argumentos, com certeza, bem desatualizados. Hoje o mercado é muito diferente do que a gente tinha 10 anos atrás. Então nesse vídeo eu vou pegar cada uma dessas acusações, colocar na mesa os dois pontos de vista e trazer dados atuais para ver se essas críticas realmente fazem sentido hoje em dia. Ou seja, uma análise realista, sem torcida, pessoal, sem o extremismo do Bitcoiner, sem o sensacionalismo da mídia. Combinado? Além da falta de lastro do possível uso para o crime e suspeita de esquema Ponzi, também vou abordar o consumo absurdo de energia e o extremo risco da volatilidade. Tudo isso com uma visão extremamente sincera, abordando os pontos positivos e negativos. Vamos começar pela ideia mais simples de todas, que qualquer pessoa já olhou o preço do Bitcoin e já viu que ele é extremamente volátil. Em 2014, o Bitcoin caiu 86%. Em 2018, caiu 83%. Do final de 2021 até o final de 2022, o Bitcoin caiu 77%. Por outro lado, na última temporada de alta de 2023 a 2025, subiu 700%, pessoal. Quem olha esse histórico já percebe de cara que esse mercado é arriscado ao extremo. Podem até dizer que não é o comportamento de um ativo sério e que até pode parecer como um cassino. Em uma visão mais extrema, pessoal, a gente pode considerar que realmente é um investimento de tudo ou nada. Mas antes de entrarmos nos dados, queria te enfatizar uma ideia. Volatilidade não é sinônimo de risco necessariamente. Só é risco de verdade, pessoal, para quem não sabe onde está se metendo. Para quem conhece o ativo, aproveita esses momentos e vê essas fortes quedas até mesmo como uma oportunidade de longo prazo, principalmente nos ativos mais sólidos. Essas janelas de tempo costumam ser bem rápidas e muitas vezes são de fato grandes oportunidades geradas graças à volatilidade. Por isso, quem sabe explorar essa característica não vê puramente como um risco. Dito isso, pessoal, sim, o Bitcoin ainda é, de fato, extremamente volátil. Pegando os movimentos mais recentes, desde outubro, por exemplo, o Bitcoin caiu 52% em relação à sua máxima histórica. Se você precisasse desse dinheiro durante a temporada de baixa, que costuma durar aí aproximadamente 12 meses, pode ter uma surpresa muito desagradável. Por outro lado, em relação ao fundo atual, o Bitcoin já recuperou 37% em menos de 2 meses, pessoal, o que com certeza já é bem significativo. Mas o que ninguém te mostra é esse gráfico da tela. Aqui a gente tem a volatilidade média dos últimos 30 dias do Bitcoin, que apesar de ter alguns momentos de alta volatilidade, como em 2017 e também de 2020 a 2021, também temos momentos de baixa volatilidade, como 2016, 2023 e esse momento atual. E como você pode reparar, tirando o pico do Covid em 2020, a volatilidade vem caindo consistentemente. Por que isso acontece? Simplesmente porque o mercado cresceu. Quanto maior ele fica, mais dinheiro você precisa movimentar para impactar os seus preços, seja movimento para cima ou para baixo. Sem contar a entrada do mercado financeiro tradicional, que foi extremamente facilitada com a aprovação dos ETFs à vista dos Estados Unidos. Empresas tradicionais, governos, empresas cripto e os ETFs já representam cerca de 25% desse mercado. Esse é o dinheiro, pessoal, que não entra em pânico a cada manchete negativa que sai. Ele está focado no horizonte de longo prazo e isso naturalmente estabiliza um pouco aí a dinâmica do mercado, porque tem menos investidores, digamos, reagindo desesperadamente a qualquer notícia. De qualquer forma, pessoal, o Bitcoin ainda é cerca de 2 vezes mais volátil do que o mercado de ações, mas, conforme a gente viu, essa trajetória já é clara. O debate não é se o Bitcoin é volátil ou não, e sim se você está preparado para essa volatilidade atual ou se pelo menos você consegue adaptar esse risco dentro da sua estratégia de investimento. E é basicamente o que a gente faz aqui na Finclass,
pessoal. E na verdade, a gente não faz isso só com o mercado cripto, a gente também faz com o mercado de ações, FIIs, internacional, entre outros. Nós montamos uma carteira completa de investimentos para você. E caso você tenha alguma dúvida sobre um ativo específico, algum processo, quem sabe imposto de renda, nós fazemos lives diárias de tirar dúvidas com os analistas aqui do canal da Finclass que você já conhece. Também temos a comunidade para vocês interagirem, sem contar uma infinidade de cursos. Então, se você quer um desconto especial na Finclass, é só clicar no link da descrição. Outro tema polêmico é o alto consumo de energia para mineração do Bitcoin. Atualmente, esse consumo está em aproximadamente 200 terawatts-hora por ano. Para você ter uma referência, isso qualificaria o Bitcoin como um dos 25 países que mais consomem energia no mundo, ficando próximo do consumo da Espanha, Taiwan, Austrália, África do Sul, ou seja, com certeza é um consumo absurdo e inegável. O Bitcoin, no final das contas, consome cerca de 1% da energia mundial, e por isso sempre existiu essa crítica ambiental que de fato pode ter algum sentido. Mas quais são essas fontes de energia? Hoje, estima-se que cerca de 60% da energia utilizada para mineração do Bitcoin já vem de fontes renováveis, como as hidrelétricas, eólica e solar. E por que isso acontece? Simplesmente porque são os jeitos mais baratos de geração de energia. Como a mineração do Bitcoin já é extremamente concorrida ao redor do mundo, pessoal, é um modelo de negócio com margem extremamente apertada. E como o maior custo operacional é realmente a energia elétrica, o minerador vai sempre buscar a energia mais barata possível. E qual que é essa energia mais barata do mundo? Basicamente, pessoal, é aquela energia que está sobrando, independentemente da sua localização. Sabe quando uma hidrelétrica abre as comportas e a água escoa por cima da barragem? Pode até ser bonito, parecer uma cachoeira, mas caso você não saiba, essa água que passa por cima da superfície não gera energia. Eles precisam soltar essa água porque a barragem não pode transbordar. No final das contas, acaba sendo uma energia jogada fora. E agora vem a grande jogada nessa característica, pessoal. Para evitar o desperdício de energia, a usina de Itaipu já minera Bitcoin com essa energia que seria desperdiçada pela barragem. Quando a mineração está ligada, pessoal, a Itaipu representa quase 4% de toda a força computacional da rede do Bitcoin. Na verdade, ela foi a quarta usina do mundo a adotar essa estratégia para consumir a energia excedente nesses momentos específicos da sua operação, como por exemplo, na madrugada, onde o consumo de energia é menor. E essa ideia já foi aplicada no Paraguai, no Canadá e na Suécia. Esse é o ponto-chave, pessoal. Se a energia não for barata, a operação não é rentável. No final das contas, o Bitcoin não está roubando uma energia que poderia ser utilizada, quem sabe, né, para aquecer as casas, para carregar os carros elétricos ou outra aplicação. A mineração só existe onde há energia excedente. Inclusive, esse consumo de energia pode ser bastante utilizado como uma referência de cálculo do preço justo do Bitcoin, porque é basicamente o quanto foi gasto de energia para produzi-lo. Isso pode ser considerado, digamos, parte do lastro do Bitcoin. Só para vocês terem uma ideia dessa proporção, em janeiro desse ano, no pico da força computacional da rede do Bitcoin, esse custo estava estimado em aproximadamente 130 mil dólares, quase o dobro aí do patamar atual. Então vamos lá aprofundar nesse conceito econômico do lastro, porque essa é a crítica que mais aparece nas notícias e comentários aí dos economistas. O Bitcoin não tem lastro, e é verdade, pessoal, não tem um ouro por trás, nem um governo garantindo seu valor, nada físico sustentando seus preços, e não tem problema algum nisso, porque o real também não tem lastro, o dólar perdeu seu lastro em 1971, quando Nixon encerrou oficialmente, né, o padrão ouro. O euro também não tem, como o próprio nome já diz, são moedas fiduciárias, que vem do latim fidúcia, confiança. É basicamente isso que sustenta as moedas. A fé de que o governo vai honrar com valor, a confiança de que as pessoas vão aceitar e acreditar que o sistema vai funcionar amanhã, assim como funciona hoje. E quando chega a superinflação, como aconteceu na Venezuela, na Argentina, na Turquia, a moeda evapora, o lastro do governo não salvou ninguém e a confiança da população acaba. No Bitcoin, nenhum governo tem poder de controlar a emissão. A inflação do Bitcoin é mínima, na casa do 0,9% ao ano hoje em dia, e cai ainda pela metade a cada 4 anos. Então a pergunta certa não é se o Bitcoin tem lastro ou não. A pergunta certa seria no que cada ativo realmente ancora o seu valor. O dólar basicamente ancora na confiança do governo americano, na sua
população, na economia dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Bitcoin também tem seus usuários. São mais de 425 milhões de investidores ao redor do mundo, o que seria equivalente ao terceiro país mais populoso, pessoal. Isso sim é adoção. Além disso, tem uma escassez de verdade, diferente do ouro, inclusive, né? Porque serão apenas 21 milhões de unidades garantidas pelo código. Ele se favorece da descentralização geográfica, usuários aí ao redor do mundo inteiro, sem depender de um país específico, sem depender de um governo, de um banco central. Nesse caso, com certeza seria aí um valor semelhante a uma grande marca internacional que possui usuários ao redor do mundo todo, como o Google, Apple, Amazon, Samsung, Visa, entre outros. Por isso, dizer simplesmente que o Bitcoin não tem valor só porque não tem lastro, pessoal, é uma ideia muito vaga. Nenhuma moeda fiduciária também tem, o que torna esse argumento bem inconsistente. Mas eu concordo, é um lastro diferente, abstrato, quase que impossível de se calcular. Do mesmo jeito que é extremamente complexo de precificar uma startup, por exemplo, que só dá prejuízo aí nos seus primeiros anos. O problema é que a desconfiança sobre o Bitcoin, pessoal, não para por aí, né? Se ele não tem um governo por trás, nem um banco para registrar e verificar, aprovar essas operações, qualquer um pode usá-lo como bem entender. E talvez você já tenha ouvido falar do caso da Silk Road, uma espécie de marketplace de produtos ilícitos lá da Dark Web. O Bitcoin foi sim o principal meio de pagamento dessa plataforma, principalmente entre 2011 e 2013. O fundador foi preso, o site foi derrubado pelo FBI e o episódio virou o principal argumento daqueles que associam o Bitcoin ao crime. E de fato, né, pessoal, naquele momento a crítica fazia sim bastante sentido, até que descobriram que o Bitcoin não é totalmente anônimo quanto eles pensavam. Isso porque todas as transações do Bitcoin ficam registradas no blockchain para sempre e podem ser rastreadas a qualquer momento no futuro. Sabendo quem é o dono de determinada carteira, é muito fácil identificar todas as suas operações ilícitas do passado. A partir de 2015, esse risco de identificação já era conhecido do mercado como um todo e essas narrativas de anonimato já não faziam mais sentido para os usuários. A Chainalysis, empresa especializada em dados do mercado cripto, divulgou no seu relatório anual sobre os crimes de cripto que menos de 1% é utilizado para fins ilícitos atualmente. Só para vocês terem uma ideia dessa proporção, conforme a ONU, pessoal, cerca de 2 a 5% do PIB global é lavado com dinheiro em espécie, justamente pela dificuldade de ser rastreado. No Brasil, então, né, pessoal, a gente nem precisa falar. Hoje, se um criminoso utilizar o Bitcoin, é extremamente fácil da gente rastrear todas as suas operações e acaba sendo um dos piores instrumentos para cometer crimes financeiros. Porque, conforme eu comentei, cada transação fica registrada em um livro público, aberto, imutável e rastreável a qualquer momento por qualquer pessoa. Enquanto o dinheiro físico em espécie ainda financia muito mais crimes sem deixar rastro. De qualquer forma, né, pessoal, é inegável a utilização do Bitcoin no mercado ilegal. Realmente aconteceu, mas ao longo do tempo tivemos uma evolução nessas narrativas. Ele surgiu lá com um meio de pagamento de pessoa para pessoa, passou por esse período da Deep Web, depois virou meio de remessa internacional. Por alguns anos também foi considerado um ativo descorrelacionado ao mercado financeiro tradicional e mais recentemente a narrativa predominante é a possível reserva de valor ou ouro digital. Mas sendo bem transparente com você, o relatório da Chainalysis também mostra um aumento em uma usabilidade bem específica, que é a evasão de divisas. Justamente pela facilidade de envio, essa daí é uma realidade. Claro que essa facilidade de remessa internacional pode ser problema para alguns, porém é solução também para outros. E é justamente por isso que a indústria vem trabalhando tanto com a regulação dos ativos digitais, aplicando ferramentas de compliance, KYC, AML, entre outras ferramentas. Por isso, se você critica o Bitcoin simplesmente pelo uso ilegal, deveria criticar mais ainda o modelo tradicional. E se você não investe no Bitcoin por causa disso, também não deveria ficar aí dependendo do sistema financeiro atual. Bom, agora chegamos na acusação mais grave de todas. Essa é a crítica que mais circulou entre os economistas, banqueiros e jornalistas. Eles seguem a ideia de que se o Bitcoin não produz nada, não gera fluxo de caixa, não paga dividendos, o preço só sobe quando mais gente compra. Quando parar de entrar dinheiro novo, ele vai colapsar
logo seria um esquema Ponzi. Pode parecer convincente, pessoal, mas vamos destrinchar esse assunto com mais cuidado. O esquema Ponzi, pessoal, tem características bem definidas, que promete um retorno garantido absurdo lá por mês, paga os rendimentos dos investidores antigos com o dinheiro novo que entra e colapsa inevitavelmente quando a captação para. Agora, adaptando essa ideia para o Bitcoin não promete retorno garantido, muito pelo contrário, né, pessoal? A gente sabe que a gente pode ter muito prejuízo, inclusive, não existe algum fundo que vá cobrir a sua perda, mas o Bitcoin, de fato, precisa de novos entrantes para se valorizar. A diferença é que esse dinheiro que entra não é distribuído entre os participantes, ele simplesmente valoriza o ativo conforme a oferta e demanda. É o mesmo raciocínio de valorização de qualquer ação da bolsa de valores. O ativo acaba valendo o que o mercado está disposto a pagar por ele. E o ouro, pessoal, também não gera fluxo de caixa, não paga dividendo, vale exatamente o que as pessoas acreditam que ele vale. A usabilidade em joias, componentes eletrônicos, pode ficar tranquilo que essa usabilidade é mínima. E ninguém acaba chamando aí o ouro de esquema Ponzi. Ninguém chama o mercado de ações de esquema Ponzi também, mas sempre chamaram o Bitcoin. Outra diferença é que o esquema Ponzi existe um operador controlando aquele fluxo de caixa, distribuição. No Bitcoin, pessoal, não existe um operador, nem um CEO, nem uma sede, nem tem um representante, digamos, para assumir com todo esse dinheiro. A verdade é que o forte retorno do passado foi típico de um ativo especulativo, realmente. Um ativo novo, com características únicas até hoje e ainda tem um processo de precificação. Chamá-lo de esquema Ponzi não faz sentido tecnicamente. E se fosse, pode ter certeza, pessoal, que nunca teríamos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. Só isso praticamente já garante que não é uma fraude. Fazendo o resumo de tudo, pessoal, volatilidade. Ok, faz sentido, ainda é com certeza bem alta, mas vem caindo ano após ano. Exige cuidados, com certeza, pelo menos pelos próximos 5 anos. Não podemos ignorá-la e precisamos, com certeza, dimensionar a nossa posição conforme o nosso perfil de investidor. Energia consome tanto quanto os principais países do mundo, só que é predominantemente de fontes renováveis, sem contar que é viável economicamente para os mineradores, no caso, onde há energia de sobra. O lastro realmente não tem, assim como o dólar não tem. O debate é mais sobre qual tipo de confiança que faz mais sentido para você. A do governo, que imprime dinheiro e dilui patrimônio da população, ou do Bitcoin, com inflação definida, conhecida, que cai pela metade a cada 4 anos e ninguém controla, a não ser a matemática. No mercado ilegal, pessoal, foi bastante utilizado, ainda é minimamente utilizado sim, só que bem menos do que o dinheiro em espécie, porque o blockchain deixa rastro e é totalmente transparente. Sobre o esquema Ponzi, definitivamente não é, pessoal. Moral da história é que de fato o passado do Bitcoin não é dos mais bonitos, mas a maioria das críticas levam em consideração dados desatualizados. Porém, também não podemos ser bitcoiners e maximalistas e dizer que ele é perfeito hoje em dia e que vai continuar crescendo exponencialmente. O que você não pode é se posicionar nesses extremos. Você simplesmente precisa entender o risco que você está correndo, inclusive o risco de ficar de fora. E aí decide se faz sentido ou não para o seu perfil de investidor. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece do link da descrição com o seu descontinho especial, ok? Me diz nos comentários se você acredita mais no Bitcoin ou no real. Deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!